Oi, querida mãe, você é a minha vida. Eu nunca ia conseguir viver sem você. Nós, mães, a gente tem algo muito incrível que nos une. Eu sou injustamente acusada de sequestro internacional de menores, das minhas próprias filhas. Nada que o juiz colocou na repatriação funciona. A criança chegou no outro país, acabou. Acabou. A mãe não é mais mãe, acabou. Esse nome mãe não existe. Eu dizia o tempo todo, não, não, não. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu dizia, não, 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 são minhas filhas, não. Não, não tem como, não pode ser. Meu Deus! Se vocês atrapalharem a situação dela, vai piorar. Eu tinha guarda unilateral. Eu realmente achei que eu estava protegida. Eu tinha uma decisão favorável da juíza federal de primeira instância que analisou o meu caso durante 4 anos. Se baseou no artigo 13 da Convenção de Haia, que disse que as minhas filhas não seriam repatriadas e sim permaneceriam aqui no Brasil. Não fazia ideia que havia um recurso especial de segunda instância que poderia determinar esse retorno de forma tão abrupta, tão precipitada e sem o meu direito de ampla defesa. A mamãe não vai poder ir junto com você, tá? A mamãe não vai poder ir com você, tá bom? Eu vou com ele ou você vai com ele? Não, você. A mamãe vai ficar, tá? Selon la Convention, ces décisions de retour devraient en principe se prendre dans l'espace de 6 semaines, mais j'ai toujours pour dire que le temps est le plus grand ennemi de la Convention, parce que plus de temps passe après le déplacement illicite ou le non-retour illicite, plus l'enfant s'intègre dans le pays vers lequel il a été enlevé, et plus un retour ensuite dans son pays de résidence habituelle va constituer un autre déracinement de l'enfant. A convenção tem a regra de que deve se dar o retorno ao país da residência habitual, mas a convenção também tem exceções. As exceções estão previstas no artigo 12, no artigo 13 e no artigo 20 da convenção. O interessante é que antes da convenção, estatisticamente, os pais é que levavam as crianças do país da residência habitual para os países da nacionalidade, né, do genitor. E atualmente, até o que se viu, até no último relatório global da Conferência da Haia, em mais de quase 80% dos casos, a mãe é que leva a criança da residência habitual. Eu me vi numa situação sem saída. Já não tinha mais o meu passaporte, o passaporte das minhas filhas. Ele me deixou completamente isolada do mundo, como se eu não existisse. E ele repetia isso diversas vezes para mim, que eu não passava de uma brasileira, imigrante, e que as minhas filhas eram irlandesas, e que eu seria expulsa daquele país, por denúncias que ele mesmo faria. Eu pedi para a vizinha
Pedi ajuda para ela e ela me passou a senha do Wi-Fi, colocou o roteador do Wi-Fi próximo à janela para que eu tivesse acesso. Foi aí que eu consegui um número de emergência da Embaixada do Brasil, um WhatsApp destinado a brasileiros em situação de emergência. E ali eu saí da casa com a Embaixada do Brasil e fomos direto a uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Por conta da gravidade da situação, eles me encaminharam até o tribunal numa audiência especial com o juiz, e o juiz teve o entendimento de que deveria me dar medidas protetivas contra o genitor, em caráter de urgência. A juíza nem me ouviu, ela ouviu a advogada do genitor, dizendo que eu havia saído da residência e que estava impedindo o contato do genitor com as filhas. Então eu levei uma bronca absurda da juíza sem nem me ouvir, dizendo que tudo e qualquer coisa que eu decidisse fazer com as minhas filhas, eu precisaria da prévia autorização do senhor. Eu havia sido retirada da minha casa pela Embaixada do Brasil, eu havia feito um boletim de ocorrência, eu havia sido ameaçada, estava passando por situações muito complicadas, envolvendo uma situação de abuso sexual com as minhas filhas, e eu precisava ser protegida naquele momento. Há o grande problema do preconceito contra o estrangeiro e a tendência de favorecer os nacionais. Há diversos até trabalhos da Conferência da Haia nesse sentido, acompanhando, porque isso também não é o desejável, né? Porque o que se busca realmente é que o juízo da residência habitual vá proferir uma decisão que seja justa, levando em conta o melhor interesse da criança, e não que leve em conta favorecer o seu nacional, não importa a situação. Por favor, me ajuda. Eu tô com medo, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar, eu quero muito voltar. Quando repatriaram a minha filha, eu morri e renasci. Arrancaram o meu coração. Ele queria sempre dar banho na Moara, ele queria tomar banho de banheira com minha filha. E eu ia preparar a janta, né? Comecei a observar mais, eu subi a escada e vi ele no lugar de trocar a fralda, passando o óleo depois do banho na minha filha e se pegando nas partes íntimas dele. Então, a partir desse momento que ele viu que eu vi essa cena, ele entrou no desespero. Começou a me ameaçar, colocou a faca no meu pescoço. Ele falou que ia destruir a minha vida se eu abrisse a minha boca. Nunca falei pra ninguém, nunca pra ninguém. Isso estava só comigo. O Ministério Público também, federal, de São Luís do Maranhão, foi a favor da Moara continuar no Brasil. Constata-se, segundo informações colhidas dos autos, que a adolescente tem transtorno de ansiedade, a qual se manifesta juntamente quando pensa na possibilidade de o pai levá-la para a Suíça, por conta do medo dele, assim como o pânico da probabilidade de se ver afastada da mãe. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a improcedência da ação, devendo a adolescente ser mantida no Brasil pelos fundamentos expostos. A Convenção prevê, como uma das exceções, a hipótese em que a criança, de fato, já está ambientada no local para onde ela foi levada e já tem um grau de maturidade, essa expressão usada, que a permite definir pelo não retorno, que ela não quer retornar. Não há uma idade expressamente prevista na Convenção para isso. Tem que ser necessariamente antes dos 16 anos, né? Porque a partir dos 16 ela deixa de ser tratada como criança,
mas não há uma idade. E por isso é sempre uma análise casuística, uma análise caso a caso. Botou que a Moara de 2023, a Moara tinha que passar um mês no Brasil de férias. Tudo que ele colocou dentro da sentença. Chegando aqui eu não pude ver minha filha. Eu sei que eu estou lutando muito, mas é incapaz. Porque tudo que você faz aqui gira contra você. E a Moara fugiu na noite, na madrugada, e veio para cá. Pouco tempo a polícia já estava aqui com o mandato do genitor. Tortura total. Eu quero ficar com você mais um tempinho. Como que eu venho lutar com igualdade pela guarda da minha filha dentro de um país que está me condenando com quase 3 anos de prisão? Então, como que eu vou lutar de igual para igual? A criminalização da subtração internacional no Brasil não é crime, mas em outros países é. E essa questão da criminalização da subtração internacional, ela traz graves consequências porque ele pede o retorno de quem subtraiu. Muitas vezes, né? A maioria das vezes a mãe. Nós temos promovido a adoção de medidas de salvaguarda para que a persecução criminal seja afastada e aquela mãe possa lutar pelo direito de guarda naquele país. Já que o país de residência habitual tem o direito de ter a criança de volta e também o direito de decidir sobre a guarda da criança, é isso que diz a Convenção, ele precisa dar aos particulares envolvidos as mesmas condições de lutar pelo direito de guarda. E ninguém tem direito de lutar pelo direito de guarda de um filho se está preso, se está na cadeia. O pai da minha filha autorizou a nossa vinda para o Brasil. Ela tinha 18 meses. 2 anos e meio depois de estarmos no Brasil, a Convenção de Haia foi abdicada e o retorno da minha filha determinado. Quando eu voltei, então, a partir da decisão da Justiça brasileira, acompanhando a minha filha, eu me deparei com um mandado de prisão totalmente imprevisto. Algo que inclusive havia sido perguntado durante a audiência, porque era uma das condições. Eu não seria criminalizada, convívio da minha filha seria garantido, tanto com o pai quanto com a mãe. Ninguém ia ficar na rua, nem sofrendo violência. Mas para surpresa de ninguém, não foi isso que aconteceu. Ele não cumpriu com aquilo que havia sido determinado o juízo e, às vezes, num país estrangeiro, o Brasil não consegue fazer valer qualquer uma de suas decisões. O mecanismo da convenção, ele encerra com o retorno. Isso significa que não existe nenhuma obrigação do Estado
de acatar as salvaguardas estabelecidas em outro. Então, essas salvaguardas dependem de cooperação e da boa vontade do juiz estrangeiro. Isso nos leva a elevar o tom no debate internacional para dizer que nós não vamos aplicar a Convenção da Haia para permitir que brasileiros que perdem suas crianças por serem devolvidas em aplicação da Convenção sejam presos em outro país. Uma coisa é ser autoridade central, prestar informações, zelar para que essa convenção seja cumprida. A outra coisa é, em nome do país estrangeiro, agir contra nacionais e determinar o retorno dessas crianças. A mãe que tem a guarda da criança e zela pelo bem da criança, exercendo, portanto, legitimamente esse direito de guarda e vem para o Brasil, ela está dizendo que não concorda em manter essa criança dentro de uma relação doméstica abusiva. Quando o Estado brasileiro, em nome do pai, a pedido do país de origem dele, ajuiza uma ação destituindo a mãe desse direito de guarda e pedindo o retorno imediato dessa criança, ela tomou partido nessa situação antes do Poder Judiciário brasileiro dar uma sentença sobre quem tem razão. Eu tenho uma profunda dúvida técnica quanto à atuação da Advocacia Geral da União nesses feitos. Acho que há uma leitura que talvez mereça atualização quanto ao artigo 7º, a linha F da Convenção, quando diz que a autoridade central, a União, deve dar início ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que visa o retorno da criança. Então, não é imperativo que a União dê início. E se desse, talvez mais adequado que fosse por intermédio da Defensoria Pública da União e não da Advocacia Geral da União. A AGU não defende interesse privado nenhum. A Advocacia Geral da União atua para cumprir a obrigação que o Estado brasileiro assumiu perante os demais Estados partes da Convenção. O caminho se inicia em Águas da Prata e ele percorre 300 quilômetros até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. E eu comparo muito isso com o que eu tenho vivido desde que as minhas filhas foram levadas. Cada dia que eu acordava, eu achava que eu não iria conseguir, que eu não seria capaz de enfrentar mais um dia. Mas, por algum motivo, a fé que me sustenta, o amor que me move, me faz levantar todo dia de manhã e continuar por elas. A Defensoria Pública da União, representando os interesses da Raquel e das filhas, denunciamos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Sistema Regional de Direitos Humanos, o Brasil como violador da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Defensoria Pública entende, nesse caso da Raquel, que toda forma de aplicação da Convenção da Haia violou o direito da igualdade perante a lei, o direito das crianças, o direito da reunião familiar. Então, a forma como a Convenção de Haia foi aplicada, sem considerar o contexto de violência doméstica que ela alega, o contexto de separação permanente das filhas, o contexto de cumprimento da sentença, com policiais federais indo à casa dela às 6 horas da manhã, retirando as crianças à força, tudo isso foi uma violação de direitos humanos.
Des images vraiment très troublantes qu'on voit. Ces images ne proviennent pas uniquement du Brésil. La façon d'exécuter une décision de retour relève de la responsabilité de l'État contractant en question. Cette exécution se fait donc en vertu du droit national. L'organisation, la HCCH, la Conférence de l'aide au droit national privé, n'est absolument pas impliquée dans des cas individuels, dans des cas concrets. Ce n'est pas nous qui venons exécuter des décisions. La seule responsabilité de l'organisation, c'était de développer la Convention dans un premier temps et maintenant de faire le suivi du fonctionnement pratique et d'encourager et d'assurer la cooperação continue e o diálogo entre États contractants. Nós estamos, por exemplo, aqui na nossa rede, pretendendo criar um protocolo de atuação quando do retorno da criança do Estado brasileiro para outro país. Ou seja, um retorno humanizado, porque, de fato, a Convenção foca nesse melhor interesse da criança, né? Essa é a ideia principal. Quando a gente pensa em retorno, que a gente pense num retorno seguro dessa criança, no sentido de assegurar que ela mantenha o convívio com a mãe, que era sua principal cuidadora desde então. Essa decisão de retorno não pode significar a saída da criança da convivência da mãe para a convivência com o pai, por exemplo. Não é isso que a convenção não trata de guarda, de retirar alguém do convívio de outro. Ela trata do retorno. Eu vivi num relacionamento de 7 anos com uma pessoa na qual me monitorava dentro de casa, com câmeras, rastreava no celular, não gostava do jeito que eu me vestia, era agressivo verbalmente, eu vivia sob ameaças e eu era manipulada constantemente. Eu sou brasileira, eu fui casada com um norte-americano por 7 anos, nós tivemos 2 filhos, meu filho mais velho tem 4 anos e mais novo tem 2. Depois de 7 anos de um relacionamento tóxico e abusivo, com violência contra mim, contra os meus filhos, eu pedi o divórcio. A violência doméstica certamente é um dos principais problemas relacionados à aplicação da Convenção da Haia, sem sombra de dúvidas. Acho que qualquer brasileiro conhece a Lei Maria da Penha, ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E existe essa expectativa de proteção mesmo. Existe essa expectativa de eu sou brasileira, meu filho é brasileiro ou pode se tornar brasileiro, o Brasil vai me dar proteção. Eu vivi quase 7 anos na Itália com o genitor da minha filha, que é um cidadão italiano. Foi um relacionamento abusivo, violência psicológica, violência moral, violência física. Porque quando eu voltei para o Brasil, a minha intenção era ser protegida. Porque na Itália não existe leis que protejam as mulheres dos homens. No Brasil, sim. Na Itália, quando a gente procura eles para se defender, quem acaba sendo a vítima são eles, porque são italianos. Quando ele falava para mim que ninguém ia acreditar em mim porque eu era estrangeira e ele era italiano, ele não estava errado. Ele não estava errado. Ele sabia. Uma mulher migrante vítima de violência doméstica ou vítima de algum tipo de violência, ela está numa situação mais vulnerável ainda. É percebido que essa dificuldade de formalização, essa dificuldade de acessar medidas protetivas, serviços de proteção tanto da mãe quanto da criança, as mulheres brasileiras no exterior, elas experimentam e relatam isso. Ele me empurrava, ele me jogava no chão, quando eu tentava me defender, ele subia em cima de mim, me imobilizava. Quando eu falava para ele que ele estava me agredindo, ele dizia que eu tinha que me tratar, porque isso era coisa da minha cabeça. E com isso ele foi fazendo com que eu pensasse que eu realmente estava ficando louca, digamos assim. Il est vrai que lorsque la Convention a été développée, adoptée en 1980, la problématique de la violence conjugale n'était pas vraiment
dans l'esprit des négociateurs de la Convention. Ce n'était pas leur première préoccupation. Pourquoi? Je ne dis pas que la violence conjugale n'existait pas dans les années 80, mais on en était beaucoup moins conscient. De plus en plus souvent, les mères invoquent le fait qu'elles auraient été victimes de violences conjugales. Il est aussi admis que si l'enfant est témoin de violences conjugales qui est exercée contre sa mère principalement, même si ce n'est pas toujours la mère, mais c'est le plus souvent la mère qui subit la violence conjugale, ben cela est aussi une violence contre l'enfant. Aujourd'hui, la problématique de la violence conjugale est le plus grand défi, constitue le plus grand défi pour le fonctionnement de la Convention.